Ainda picas cebola todos os dias? Então vê este vídeo até ao final para parares de o fazer. Eu sou Joana Macedo, sou especialista em organização e planeamento de refeições e vou-te explicar como é que tu vais parar de picar cebola todos os dias. Eu sei que nós precisamos de comer todos os dias e, efetivamente, precisamos de cozinhar todos os dias, ou mais ou menos. Sendo assim, nós precisamos de cebola picada, porque quase todas as nossas confecções, arroz, estofados, levam cebola picada, portanto, nós vamos chorar e picar cebola e gastar tempo todos os dias. E mesmo quando nós somos ensinadas desde pequeninas a fazer isso, parece-nos bem, parece-nos o acertado. Mas, quando eu era chefe, isso era um martírio para mim, porque eu entendia que no restaurante, no hotel, não funciona assim, mas nas nossas casas eu não conseguia dar conta das refeições, da organização e estava sempre a desenrascar o jantar, sempre a desenrascar o que é que nós iríamos comer, porque acreditava que tinha que ser assim. Desde crianças nós somos ensinadas que isso é cuidar, né? Que isso, o cozinhar todos os dias, a comida fresquinha é o certo. E às vezes isso não encaixa de todo na nossa rotina e nós acabamos por, como eu estava a dizer, desenrascar o jantar demasiadas vezes mais do que nós gostaríamos até. Eu entendi que podia fazer diferente. Bolas, eu era chefe de cozinha. Tinha que haver outra forma de não passar o horário de trabalho todo na cozinha e vir para casa e ir novamente para a cozinha. Poder aproveitar a minha família, os meus filhos, brincar, sair, aproveitar o final do dia e não ficar sempre a cozinhar. Até porque muitas vezes nós desenrascávamos, como eu já disse, o jantar. Então comecei a pensar, ok, como é que vai ser isto? Isto tem que funcionar. Pelo menos a cebola eu vou parar de chorar todos os dias por conta da cebola e é isso que eu te vou ensinar hoje, a fazer diferente. Esta receita já foi testada, provada e é feita por centenas de alunas minhas no programa Cozinha Inteligente e nós fazemos apenas uma vez, no máximo, por semana. E eu vou-te explicar como é que tu vais fazer. O que é que tu precisas para que esta receita seja feita e bem feita. Porque sim, as quantidades vão importar e sim, é preciso seguir estas quantidades. E eu vou-te já explicar o porquê. A cebola e o alho, ok, tu até podes colocar um bocadinho mais de alho, um bocadinho menos de cebola. Mas os outros dois ingredientes que são o azeite e o sal vão funcionar dentro desta receita como conservantes. E assim a cebola não vai ficar verde, não vai oxidar, não vai ficar estragada. Portanto, sim, precisas do azeite e do sal. Mas, Joana, eu não quero usar sal porque os meus filhos são pequeninos, bebês, e não consomem sal. Tudo bem, faz sem sal. Mas, atenção a este ponto, vais ter que congelar. Nós costumamos fazer este refogado sempre quando cozinhamos a nossa mente inteligente, que é uma vez por semana, nós paramos 2 horas e cozinhamos. E o que é que elas fazem que eu recomendo que tu faças também? Fazer a receita, cozinhar tudo o que tu tens para cozinhar e imediatamente vais ou congelar ou refrigerar. No caso de não usares sal, eu aconselho a tu congelares. Como? Já vou-te explicar tudo. Como congelar e como conservar. Primeiro vamos à receita. Eu vou fazer contigo. Sim, eu vou chorar aqui um bocadinho contigo. Porque sim. Para tu perceberes como é que na verdade funciona e não ser só mais um vídeo de teoria e não mãos na massa. Portanto, cortas as cebolas, eu já as descasquei. Portanto, cortas as cebolas assim em gomos. Pode ser numa picadora, pode ser num robô, pode ser à mão. Na pior das hipóteses, mas ao menos não fazes isso durante a semana toda. Fazes só uma vez. Mas usa aquilo que tu tiveres em casa. Portanto, a cebola eu vou cortar assim aos gomos, às tirinhas, mais ou menos, pode ser aos cubos, como te der mais jeito, assim um corte grosseiro. Cebola, 3 unidades de cebola. E depois, obviamente, as cascas que sobraram tanto da cebola como do alho, tu podes fazer um caldo de sabor. E os alhinhos cá para dentro também. Uma cabeça de alho, mais ou menos, e 3 cebolas. Vou colocar para aqui. A seguir vamos colocar aqueles 2 conservantes que eu te falei que são essenciais. São 2 colheres de sopa de azeite. Vai atuar como conservante e na hora de cozinhares não vais precisar de colocar tanto azeite porque já tem um bocadinho. Azeite e uma colher de sopa de sal. E aqui sim
Como eu já te disse, se não quiseres usar, usa menos um bocadinho, mas é importante que uses se queres que ele conserve algum tempo dentro do frigorífico. E de seguida vamos picar. Mas não é para fazer papinha de bebê. Vamos picar assim, dar impulsos. Se tu vires que em cima está muito inteiro e em baixo já está a cozinhar, já está a triturar, podes mexer assim um pouco, só para garantir que não queremos, como eu disse, papinha de bebê. Porquê? Porque depois, quando formos refogar, vai queimar logo. Não vai dar tempo de dar sabor, vai queimar. Portanto, vamos dando assim uns impulsos. Como se fosse aquela 1, 2, 3. Não é? Eu lembro, quando eu era pequenina, tinha uma tia que sempre que eu usava a picadora me dizia: Joana, 1, 2, 3. Era o nome dela, né? Da picadora. É 1, 2, 3. Portanto, é 1, 2, 3 segundos. Picamos assim um pouco. Eu já vos vou mostrar. E já te vou também dizer como é que tu vais conservar de seguida. Ok? Está pronto o nosso refogado. É como ele fica como se tivesses picado à mão. Ou seja, em cubinhos. Se gostares de mais picado, Joana, ninguém gosta de cebola aqui em casa. Eu vou tapar isto. Até já te vou explicar porquê. Primeiro para não chorar. Brincadeira. Quando estes preparados acabam de ser feitos, se nós os deixarmos ao ar, eles correm o risco de ficar contaminados. Portanto, tapamos. Se vamos usar daqui a pouco, não vamos usar já tudo. Portanto, podermos até congelar e conservar, e eu já te vou explicar como. Portanto, convém guardar para não haver qualquer coisa no ar que o contamine. Às vezes até nós próprios a falar. Portanto, esta cebola está picada e agora, Joana, como é que eu uso, como é que eu conservo? Conta-me tudo. Vamos lá. Primeiro, podes usar este refogado em qualquer coisa e até podes fazer assim uns variados de refogado. Por exemplo, usares um mix de sabores, um mix de especiarias ou outras ervas aromáticas que podes colocar também. Podes fazer com cebola roxa também. Fica mais colorido, obviamente. Mas a minha família, Joana, não gosta tanto de cebola. Posso picar mais? Podes, mas atenção, quando fores colocar no refogado, quando fores fazer o teu refogado na frigideira, na panela, onde fores fazer o teu refogado, vais ter de ter mais atenção, porque se a cebola está mais pequena, vai queimar mais rápido, assim como o alho que também queima mais rápido também. Portanto, vais pôr em lume brando, em lume baixo, até ele refogar e assim continuares a tua confecção, aquilo que tu vais fazer. Depois, como é que vais conservar? E antes disso, deixa-me dizer, antes que eu me esqueça, que podes clicar aqui em baixo a dizer se gostaste ou não gostaste do vídeo e comentar: Joana, gostei muito do teu vídeo, fez muita diferença na minha vida, vou parar de picar cebola e de chorar todos os dias. E se tu sabes, conheces alguém que ainda pica cebola todos os dias, por favor, manda para essa pessoa. Portanto, voltamos. Conservar e armazenar, como é que eu faço isso? Tu podes fazer de várias formas, vê a que faz mais sentido na tua dinâmica. Primeiro, podes fazer o refogado, assim como eu acabei de fazer, e cozinhar a tua emenda inteligente, ou as receitas que tu vais cozinhar, e com o que sobrar, guardar ou num frasquinho de vidro, preferencialmente dentro do frigorífico, e aí só podes conservar até 5 a 7 dias no máximo, tá bem? E garante que a cebola está tapadinha com azeite para não oxidar a parte de cima. Se não vais cozinhar nos próximos 5 dias ou 7 dias, ou não a vais gastar, eu aconselho a que tu congeles logo, para não perder qualidade. Como é que eu congelo, Joana? Num frasquinho? Não! Porquê? Se tu vais congelar num frasquinho, quando descongelares, vais ter que descongelar o frasco inteiro. E até pode fazer sentido na tua dinâmica se tu vais cozinhar muito nesse dia que descongelares. Mas se tu cozinhas quase todos os dias ou se cozinhas com pouca cebola, por exemplo, eu recomendo que tu guardes em covetes de gelo e congeles assim. Colocas na covete de gelo, colocas no congelador, deixas umas horas para congelar,
tiras os cubinhos e colocas dentro de um saquinho transparente. Joana, não tenho covetes de gelo. A gente tem solução para tudo. Colocas dentro de um saquinho transparente, aqueles saquinhos de zip ou reutilizáveis ou não, daqueles mais simples, mas colocas dentro de um saquinho, espalmas bem, para ele ficar assim uma camadinha fininha e congelas. E depois, quando ele estiver congelado, consegues partir em bocadinhos e não usar a placa inteira. Até podes, antes de congelar, dar assim uns golpezinhos com a faca, quase como se fôssemos ali marcar o terreno, e congelar. Congelado, tiras do saquinho, ou então deixas no saquinho umas partes em bocadinhos para depois usares apenas um bocadinho no teu refogado. E como é que eu uso, Joana? Só tem um pormenor diferente da cebola fresca para a cebola congelada. Além de tudo aquilo, praticidade, na verdade, tu vais, quando colocares dentro da frigideira, dentro da panela, dentro de onde vais pôr a tua cebola, no teu assado até, se for aqui na frigideira, convém que a frigideira não esteja muito alta. Porquê? Porque ele vai largar um bocadinho de água e pode saltar. E se for cubos muito altos, o que vai acontecer é que a de baixo pode ficar um bocadinho mais tostada. Portanto, deixa nos primeiros segundos em lume mais baixinho para ele descongelar e fica como se fosse refogado. Acabadinho de fazer tal como este. Se tiveres alguma dúvida, por favor, coloca aqui em baixo nos comentários para que eu vou te responder se ficou alguma coisa aí por dizer ou por esclarecer. Mas não, por favor, não piques cebola, não descasques cebola todos os dias. Obviamente, esta forma, além de mais prática, faz-te chorar menos e, às vezes, nós deixamos de fazer as coisas porque não temos. Tendo sempre cebola picada, tu vais usar sempre cebola sem ficar com as mãos, com a cara, sem sujares uma faca, sem perderes um tempo a picar novamente a cebola, o alho, todos os dias. Portanto, se gostaste deste vídeo, clica aqui em baixo, clica no gosto, carrega, subscrever o canal para seres avisado de todos os vídeos que vão aparecer por aqui e deixa o teu comentário se gostaste ou se ficaste com alguma dúvida. Até breve!